Olá pessoal, aula 3 e última aqui da nossa série de refração da luz. Espero que vocês estejam gostando, que a série de aulas esteja lhe ajudando a entender, esse fenômeno luminoso tão importante, que é muito abordado nos vestibulares e que, assim, de ótica é a parte que mais aparece no Enem, o fenômeno da refração total. Vamos lá? O que a gente tem para responder hoje, professor, nessa nossa última aula aqui de refração da luz, né? Então a gente tem para responder das questões 12 em diante, confere aí, 12, 13, 14, 15, 16 e só, vai só até a 16. Então a questão 12 é uma questão da Mackenzie, uma questão da Mackenzie. Então vamos lá, pega o seu material que está aí, para quem ainda não pegou, eu botei o link aí na descrição do vídeo. Quem já assistiu comigo às outras aulas já tem o material, Quem está chegando agora pode assistir a aula 1 e a aula 2, o material é o mesmo. Eu já botei um mesmo material para as 3 aulas, são 16 questões. Uma parte a gente respondeu na aula 1, a outra parte na aula 2 e a última parte a gente vai responder agora na aula 3. Então são questões que vão utilizar um pouquinho mais do nosso raciocínio, não é, professor? Então vamos lá para a questão 12, olha só, da Mackenzie. Ela traz para a gente uma situação bem legal, que é muito abordada principalmente em vestibulares mais tradicionais, mas nada impede que o Enem traga uma contextualização parecida com essa. Veja só, a Vitória Régia é uma flor da Amazônia que tem forma de círculo. Tentando guardar uma pepita de ouro, um índio a pendurou em um barbante, prendendo a outra extremidade bem no centro de uma Vitória Régia de raio meio metro, dentro da água de um lago amazonense muito calmo. Esse muito calmo aí serve para a gente identificar que essa água é tranquila, ou seja, a luz consegue atravessar praticamente de forma total essa água, tranquilo? Considerando-se que o índice de refração do ar é 1, o índice de refração da água é NA, e o comportamento do barbante e o comprimento do barbante depois de amarrado no centro da flor solto é 50 centímetros, pode-se afirmar que o valor de NA, de modo que do lado de fora do lago ninguém consiga ver a pepita de ouro, Então o índio montou esse conjunto aí, esse esquema, para que ninguém que passe fora enxergue a pepita de ouro dentro da água lá. Se a gente for desenhar esse esquema, toda vez que a questão perguntar isso, qual tem que ser o índice de refração, para que ninguém de fora veja o que está dentro da água, Então sempre que a questão lhe der uma questão semelhante a essa, é interessante você fazer o desenho, Imagine que você tem aqui a superfície que separa o ar da água do rio amazonense. E aqui seja a Vitória Régia. Aqui é a Vitória Régia, uma planta circular que está flutuando lá. A questão já lhe disse que o raio dessa flor é de meio metro. Olha só, meio metro. E o índio pendurou um barbante com uma pepita de ouro bem aqui. O comprimento do barbante, depois de solto, também é de meio metro. Quem te disse? A questão. E ninguém que está aqui fora, olha só, aqui tem um observador, ninguém que está aqui fora pode enxergar o que está dentro aqui, pendurado nesse barbante. Para que isso aconteça, imagina comigo o seguinte, todo raio de luz que passa lá pela pepita de ouro e incide na Vitória Régia tem que ser refletido. Todo raio de luz que passa na pepita de ouro tem que ser refletido. E o raio de luz que incide bem aqui, na borda da Vitória Régia, para que não seja observado pelas pessoas que estão fora, tem que sofrer uma refração rasante, Desse jeito que a gente está desenhando aqui. Ah, professor, eu lembro disso. Para que isso aconteça, esse ângulo de incidência, professor? Olha só. Esse ângulo de incidência tem que ser aquele chamado de ângulo limite. Exatamente. Esse ângulo de incidência tem que ser aquele chamado ângulo limite. Se eu continuar aqui, a figura, de modo a formar 2 triângulos, olha só, tenho 2 triângulos aqui, continuei a figura, de modo a formar, 2 triângulos. Eu percebo que esse ângulo limite, olha só, que está distante do ângulo de 90, é igual a esse ângulo aqui, que também está distante do outro ângulo de 90. Então eu tenho 2 triângulos semelhantes. Percebam que analisando esse triângulo da esquerda,
eu tenho o cateto oposto a esse ângulo e tenho o cateto adjacente. Com cateto oposto e cateto adjacente, a gente pode encontrar a tangente desse ângulo L. Vamos lá, ó. Tangente de L é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Já que eles são iguais, eu já sei que essa resposta vai dar 1. Ô galera, se a tangente de um determinado ângulo deu 1, que ângulo é esse? Qual é o ângulo cuja tangente dá 1? Vocês percebem que esse ângulo é 45 graus? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 também. Quando eu divido um pelo outro para encontrar a tangente, vai dar 1. Tá bom? Então eu já sei que esse ângulo L, ó, é 45 graus. Esse ângulo limite, então, é 45. Com esse ângulo limite, eu consigo encontrar o índice de refração dessa água. Então, aqui embaixo, ó, eu tenho a água, que tem índice que ele chamou de Na. E aqui em cima eu tenho o ar, que tem índice que ele chamou de Na. A verdade é que se eu conheço esse ângulo limite, eu posso encontrar uma relação entre N da água e o N do ar. Vocês devem lembrar muito bem que a relação é a seguinte, ó. O seno do ângulo limite é o índice menor dividido pelo índice maior. Wilson, como identificar quem é o menor índice nessa questão e quem é o maior índice? Veja, ao tentar sofrer refração para o ar, a luz se afastou da reta normal, olha só. A luz se afastou da reta normal e sofreu uma refração rasante. Isso indica que, se a luz se afasta da normal, o ar é menos refringente do que a água. Então, o índice de refração do ar é menor do que o índice de refração da água aqui. Então, o menor é o do ar, né, Wilson? Isso. Então, ó, índice do ar dividido pelo índice da água. Então, complementando aqui, ó, trazendo aqui para baixo, o seno do ângulo limite é o seno de 45. Vocês devem lembrar que o seno de 45 graus, quanto que é, galera? É o... Isso, ouvi alguém responder aí. É o raiz de 2 sobre 2. Vou colocar aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2 é igual a o índice do ar, que a questão já me disse que é 1, sobre o índice da água, que é o que eu quero calcular. Se eu quero encontrar o Na, basta eu inverter essas duas frações. Então, o Na dividido por 1, não preciso nem colocar, é igual a 2 dividido por raiz de 2. Multiplico em cima e embaixo pela raiz de 2. Olha só o que eu vou ter, olha só. 2 raiz de 2, galera, 2 raiz de 2, dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2 da raiz de 4, e a raiz de 4 é 2. Cancelando o 2 de cima com o 2 de baixo, o índice de refração da água, nesse caso aí, é raiz de 2. A resposta que melhor se encaixa aí nessa questão, nessa pergunta, é letra C. Olha só, letra C, raiz de 2. Todo mundo percebeu? Ficou claro para todo mundo? Tranquilo, pessoal? Então, sempre, muitas questões e muitos vestibulares trazem esse problema aí para você. Um disco colocado, né, na superfície que separa o ar de um líquido e ninguém que está fora pode enxergar o que está aqui embaixo, né, dentro da água, dentro do líquido. E aí ele pede para você calcular alguma coisa aí nesse sistema, né? Ou a distância, a profundidade, né, onde o objeto está, ou o índice de refração de um dos meios. E você sempre vai lembrar disso daí, ó. O raio de luz que sai e incide bem na borda do disco, para não ser observado por uma pessoa que está aqui fora, tem que sofrer refração rasante. E aí, para que ele sofra refração rasante, o ângulo de incidência tem que ser o ângulo limite. E esse ângulo limite vai ser igual a esse outro ângulo desse outro triângulo que eu desenhei aqui dentro, porque esses triângulos são semelhantes. Não é? E aí você vai ter a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente a esse ângulo, então você vai ter a tangente dele, e você vai lembrar que o seno dele é o índice menor dividido pelo índice maior. Então, usando essas duas informações, ó, usando a informação da tangente, eu encontrei qual é o valor do ângulo, nesse caso 45 graus,
E depois, usando o conceito de ângulo limite, eu descobri os índices de refração, a relação, né, entre os índices de refração, e acabei descobrindo um dos índices, né, ó, o índice que faltava, que era o índice da água, que dá raiz de 2. Tranquilo, pessoal? Então a nossa resposta é a letra C. Lembrando, ó, se você está assistindo primeiro aqui essa aula 3, não é recomendável, tá? O recomendável é que você assista primeiro a aula 1, onde eu expliquei toda a teoria de ângulo limite, depois assista a aula 2, onde tem mais alguns exemplos, e depois passe para essa aula de hoje, ok? Agora, se você já domina, mesmo sem assistir a nossa aula, se você já domina a teoria de ângulo limite, aí sim você pode assistir tranquilamente essa aula 3, tá certo? Mas se você não domina e não assistiu às aulas 1 e 2, recomendo fortemente que você assista às aulas 1 e 2 primeiro, para depois vir para essa aula 3, senão você pode ficar sem entender algum detalhe. Tranquilo, galera? Vamos agora para essa questão 13 da UPF. Questão 13, aqui ó, da UPF, que ela diz assim, olha o que ela traz. Questão muito interessante também. Muitos instrumentos se utilizam de lentes esféricas delgadas para seu funcionamento. Tais lentes podem ser do tipo convergente ou divergente. Já sabemos. Então, a questão de lentes, questão de formação de imagens em lentes esféricas delgadas. Tais lentes podem ser convergentes ou divergentes e formam imagens com características específicas. Cada lente vai ter as características de sua imagem. Sobre as imagens formadas por essas lentes, é correto afirmar que... Vamos fazer uma revisão sobre as imagens das lentes? É uma ótima oportunidade para a gente revisar como são formadas as imagens em lentes convergentes e em lentes divergentes. Olha só. Então vamos lá. Vou colocar aqui primeiro o caso de formação de imagens para as lentes convergentes. Todo mundo preparado? Lentes convergentes. Vamos nessa, professor? Então, ó, você pode colocar a lente, o objeto, né? Você pode colocar o objeto, você pode posicionar o objeto em relação à lente convergente de várias maneiras, olha só. Então aqui eu tenho o eixo, aqui eu tenho a lente, onde a luz vai sofrer refração, né? A lente convergente é representada por esse símbolo, duas setinhas dessa maneira, para fora do sistema. E a lente convergente tem alguns elementos. Aqui eu vou encontrar o eixo óptico da lente, que a gente chama de O. Aqui o foco no lado do objeto, que a gente chama de foco-objeto. Aqui o ponto antiprincipal no lado do objeto, que a gente chama de ponto antiprincipal-objeto. No outro lado, o foco do lado da imagem, que é o F', foco-imagem. E o A', que é o ponto antiprincipal-imagem. Então, foco-objeto, ponto antiprincipal-objeto, foco-imagem, ponto antiprincipal-imagem. Vamos supor que eu coloco um objeto aqui, ó, antes do ponto antiprincipal. Esse é o objeto. Primeiro caso aí de formação de imagem. O professor vai desenhar todos? Vou, para a gente revisar. Primeiro caso de formação de imagens na lente convergente. Quando o objeto, anota aí, ó, objeto se encontra antes do ponto antiprincipal objeto. Antes do ponto antiprincipal. Um raio de luz incide paralelo ao eixo e sofre uma refração. Aqui era para ser paralelo ao eixo, não. Um raio de luz incide paralelo ao eixo e sofre uma refração passando pelo foco. Aquelas condições de Gauss que a gente já conhece. A diferença da condição de Gauss para o espelho e para a lente é que na lente a luz vai sofrer refração, a luz vai atravessar a lente. No espelho a luz sofre reflexão. No espelho a luz incide na superfície polida e é refletida e volta. O segundo raio de luz, que obedece também à condição de Gauss, é o raio de luz que vai incidir passando pelo foco e ao sofrer a refração vai se propagar paralelo ao eixo. Desse jeito aqui. A imagem formada é formada bem aqui, ó, no encontro entre esses raios luminosos. Legal, professor? Que tipo de imagem a gente formou ali? Nós formamos uma imagem real, invertida e menor. Tranquilo? Que tipo de imagem a gente formou aqui? Uma imagem real, vamos anotar? Uma imagem real, anota para mim, Wilson. Uma imagem real, invertida
Imagem real, invertida e menor. Deixa eu só ver se a imagem tá legal para vocês. Imagem real, invertida e menor ali na primeira, tá ótimo, né? Pronto, qual é o segundo caso, Wilson? Agora a gente vai aproximando o objeto cada vez mais da lente. Então, se antes o objeto estava além do ponto anteprincipal, agora nós vamos colocar o objeto no ponto anteprincipal. Então, seria o seguinte, ó. Então, aqui eu tenho a lente de novo, ó, lente de novo, lente convergente. Aqui eu tenho o ponto anteprincipal, aqui o foco, imagem F', aqui o ponto anteprincipal, imagem A', e agora o objeto vai estar aqui, ó. Pronto. Objeto no ponto anteprincipal, segue o mesmo esquema, um raio de luz incide paralelo ao eixo e é refratado passando pelo foco, o outro raio de luz incide passando pelo foco e é refratado paralelo ao eixo. Onde esses raios de luz se encontram é onde vai ocorrer a formação da imagem. A imagem, nesse caso, vai estar aqui, ó. Se você perceber, a imagem, nesse caso, continua real, continua invertida, só que agora ela é de mesmo tamanho que o objeto. Imagem real, invertida e de mesmo tamanho, né? Real, invertida e de mesmo tamanho, beleza? Próximo passo, aproximar mais ainda o objeto da lente. Então agora eu vou colocar o objeto entre A e F. Olha só, vamos para esse outro lado. Agora eu vou posicionar o objeto entre A e F. Legal, professor? Estou gostando dessa revisão, né? É uma revisão para você perceber como que se formam as imagens, né, nas lentes, né? Pode ser muito útil aí para alguém, né? Então agora eu vou posicionar o objeto entre o ponto anteprincipal e o foco. Vou tirar o objeto de A e vou colocar ele entre A e F. Vamos lá. Então aqui, ó, continuo tendo a lente, uma lente aqui, ó. Aqui eu tenho então o foco, aqui eu tenho ponto anteprincipal objeto, aqui o foco imagem e aqui o ponto anteprincipal imagem. Agora eu vou posicionar o objeto aqui, ó, entre A e F. Esse é o objeto, né? Segue o mesmo esquema sempre, galera. Chega a ser até repetitivo. Um raio de luz incide paralelo ao eixo, vai sofrer refração passando pelo foco. Outro raio de luz incide passando pelo foco e sofre refração paralela ao eixo. Como você percebe aqui, ó, a imagem formada ela ficou maior do que o objeto. Então, nesse caso, a imagem é real porque foi formada, né? Vamos lembrar isso? Por que ela é real, professor? Ela é real porque ela é formada pelo encontro de raios luminosos. Quando a imagem for formada pelo encontro dos prolongamentos dos raios luminosos, aí ela é virtual. Então aqui a imagem é real, invertida. Pelo desenho já dá para ver que ela está de cabeça para baixo, né? Só que agora ela é maior, ó, maior que o objeto, beleza? Real, invertida e maior. Agora eu vou posicionar o objeto no foco. E aí, professor, o que é que acontece? Ó, quando eu posiciono o objeto no foco, veja comigo o que acontece. Aqui está a lente. Aqui eu tenho o foco. Aqui eu tenho o ponto anteprincipal objeto. Aqui o foco imagem. E aqui o ponto anteprincipal imagem. Agora o objeto vai estar no foco. Olha. Então, um raio de luz incide paralelo ao eixo e é refratado passando pelo foco imagem. O outro raio de luz não tem como incidir passando pelo foco, porque o objeto já está no foco. Então a gente usa a terceira condição de Gauss. O raio de luz incide pelo centro óptico. E quando isso acontece, ele não sofre desvio. Pronto. Seria mais ou menos assim. Esse outro raio aqui ficou bem feio, né? Ficou bem troncho. Então ele tem que passar, ó, bem no foco, assim. Aí você percebe, ó, que esses raios, galera, são paralelos. Principalmente se você fizer certinho aí com a reguinha no seu caderno, você percebe que esses raios são paralelos, portanto, eles nunca vão se encontrar e nunca vão formar imagem. Então, por isso que a gente diz que nesse caso aqui, quando o objeto está no foco, a imagem é o quê? Imprópria, né? Então, quando o objeto está no foco, a imagem é imprópria ou forma-se no infinito, né? Tranquilo, professor. Eu ainda posso aproximar mais ainda o objeto da lente? Pode. Pode colocar o objeto entre o foco
e a lente. Então vamos lá. Último caso aqui para a lente convergente, ó. Aqui eu tenho o foco, objeto, aqui o ponto antiprincipal, objeto, aqui o foco, imagem, e aqui o ponto antiprincipal, imagem. Coloquei um objeto aqui, ó, entre o foco e a lente. Um raio de luz incide paralelo ao eixo e vai refratar passando pelo foco. Opa, ó, vai refratar passando pelo foco. Ficou errado aqui, né? Ficou feio. Conserta, Wilson, senão o desenho dá errado. Isso. Vamos lá. Um raio de luz, ó, incide paralelo ao eixo e refrata passando pelo foco. O outro raio de luz, você percebe que ele já passou do foco, então não tem como, né, não tem como o objeto sair dele passando pelo foco, então ele vai para a terceira propriedade de Gauss, que é o raio que incide no centro óptico, não sofre desvio aqui, ó, como você está vendo. Professor, de novo esses raios não vão se encontrar. Mas só que agora tem um detalhe. Olha para mim. Galera, olha para mim, ó. Agora tem um detalhe. Esses raios de luz não se encontram, mas eles estão se afastando. Eles não vão se encontrar na parte real da lente. Mas se eles estão se afastando, é porque em algum ponto eles estavam se aproximando. Então, se eu desenhar o prolongamento desses raios de luz, ó, eu percebo que eles estavam se encontrando aqui atrás. Então, aqui atrás, assim, ó, é onde vai ocorrer a formação da imagem. E como você percebe, a imagem está em cima do eixo, então ela vai deixar de ser real e vai passar a ser virtual, né? Então agora a imagem é virtual, direita, porque ela está de cabeça para cima, né? Direita, e continua maior, né? Maior que o objeto. Tranquilo? Virtual, direita e maior. Então esses foram os casos das formações de imagens na lente convergente. Agora a gente vai ver como é que seria a formação de imagem na lente divergente. Posso? Vou sair da frente para vocês tirarem um print aí rapidinho, quem quiser, né? As 5 imagens aí formadas pelas lentes convergentes. Agora eu vou desenhar a imagem formada pela lente divergente, né? Só tem um tipo de imagem na lente divergente, né, professor? Isso. Então na lente divergente, ó, só tem um tipo de imagem, então não vou precisar desenhar mais 5. Eita, ainda bem, né, professor? Isso. Então, lentes divergentes. Divergentes. Qual é a diferença? A diferença é que quando a luz incide em uma lente divergente, em vez de ela sofrer refração convergindo, né, para o eixo da lente, ela vai sofrer uma refração divergindo do eixo. Então, a lente divergente, ela tem um desenho parecido com esse aqui, ó. Eu tenho aqui duas setinhas, ó. Pronto. Aqui eu tenho o foco, objeto, ponto antiprincipal, objeto, foco, imagem, ponto antiprincipal, imagem. Qualquer lugar que você coloque o objeto, vou colocar um objeto aqui, ó. Qualquer lugar que você posicione o objeto em relação à lente divergente, vai gerar a mesma imagem. Então, nesse caso da lente divergente, o tipo de imagem não depende da posição do objeto. Então, coloquei o objeto aqui em qualquer ponto na lente divergente, o raio de luz incide, paralelo ao eixo, vai sofrer uma refração e o prolongamento dele passaria pelo foco. Legal, professor? Isso. Ela sofre uma refração divergente agora, né? Se eu desenhar outro raio de luz, por exemplo, que passe no eixo óptico, ele não vai sofrer desvio. O prolongamento dele, se eu desenhar para cá, ó, eles vão se encontrar, né, os dois prolongamentos vão se encontrar aqui, formando uma imagem desse tipo. Caramba, professor, uma imagem bem pequenininha. Isso. E ela é formada pelos prolongamentos dos raios de luz. Então essa imagem é virtual, direita e menor. Né? A imagem na lente divergente sempre vai ser, então, virtual, direita ou direta, dá no mesmo, e menor que o objeto. Agora que a gente já relembrou, né, as formações de imagens aí em uma lente convergente e em uma lente divergente, a gente pode passar para a questão 13. Vamos lá, professor, estamos aí na questão 13, né? Ela diz assim, ó,
Sobre as imagens formadas por essas lentes, é correto afirmar que, letra A, quando um objeto é posicionado no foco de uma lente convergente, sua imagem é real, direita e maior. Errado. A imagem é imprópria. Letra B. Quando um objeto é posicionado entre o foco e o centro óptico de uma lente convergente, aqui ó, entre o foco e o centro óptico de uma lente convergente, forma-se uma imagem real, maior e direita. Errado. Virtual, maior e direita. Letra C. Quando um objeto é posicionado entre o foco e o centro óptico de uma lente convergente, não se forma nenhuma imagem. Errado também. Não se forma nenhuma imagem quando o objeto é posicionado no foco. Tranquilo? Letra D. Uma lente divergente, esse caso aqui, não, uma lente divergente só pode formar imagem virtual menor e direita. Virtual, menor e direita. Certíssimo. Letra D aí já é a nossa resposta correta. A gente vai ler a letra E só por desencargo de consciência, né? Letra E. Uma lente divergente só pode formar imagem real maior, já está errado, né? É real menor, né? Ah, professor, então a resposta que melhor se encaixa aí, né, na nossa 13ª é a letra D. Tranquilo? Letra D, uma ótima questão que serviu para a gente revisar as imagens formadas pelas lentes convergentes e divergentes. Agora a gente vai para a questão 14, que é uma questão da Faculdade de Einstein de Medicina, né? Vou sair da frente para você dar mais uma olhadinha aí nos raios de luz. Vamos lá para a questão 14 agora. Para fazer a 14, eu vou apagar aqui esse primeiro lado, pode ser? Vou apagar aqui, ó. Para a gente fazer a questão 14, que é uma questão lá da Faculdade de Medicina Albert Einstein, em São Paulo. Questão 14. Questão da Faculdade de Einstein de Medicina. E ela diz bem assim, ó, traz um sisteminha bem legal, bem interessante para a gente. Em um laboratório didático, foi montado o banco óptico formado por uma lente esférica convergente L, de distância focal 20 cm, um espelho plano E e uma lanterna acesa funcionando como objeto O. A fotografia representa esse sistema com as distâncias entre seus elementos fora de escala. Então, primeiro ele dá uma fotografia representando esses elementos. Em seguida, o professor propõe um exercício com a figura a seguir, que resume o experimento realizado. Então, tem uma figura adiante que resume esse experimento, que representa nesse experimento. Nessa figura, a lâmpada acesa da lanterna é representada pela seta O. A seta I1 representa a imagem dessa lâmpada formada pela lente L. E I2 representa a imagem da seta I1 formada pelo espelho E. Então você tem uma lente que projeta uma imagem. Essa imagem da lente é captada por um espelho plano que gera dentro dele uma outra imagem. A imagem da primeira imagem que foi captada lá pela lente. Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, ou seja, você pode usar as condições de Gauss, a distância D entre O, que é o objeto, e I2, que é a imagem formada lá no espelho plano, é quanto? Então, olha, eu vou desenhar aqui para você entender o que está acontecendo. Olha só. Então tem aí o eixo, tá troncho, vou apagar. Tem o eixo, eu tenho um eixo, tem uma lente que é uma lente convergente, assim ó, uma lente convergente. Aqui eu tenho um espelho plano, é um espelho plano, tranquilo galera? Aqui eu tenho o objeto, a setinha que representa o objeto. Aqui a imagem dele, ó, que foi projetada mais ou menos aqui pela lente, né? Ó, a imagem dele, que a questão chamou de I1. Como esse espelho é plano, ele vai projetar uma imagem virtual e fiel, né, ao objeto aqui, ó, que seria essa imagem I2. Então o que é que a questão quer? Que você calcule a distância do objeto O, essa distância de O, do objeto O, até a imagem I2 projetada aí, ó, até a imagem I2 projetada pelo espelho plano. Legal, professor? Primeira coisa, né? A questão deu outros dados aí também. A questão deu essa distância aqui, da lente até
o espelho é 80 centímetros. E a questão também deu a distância do objeto até a lente, que é de 30 centímetros. Lá no enunciado, ele ainda deu outra informação. Ele disse que a distância focal da lente é de 20 centímetros. O que é que a gente pode fazer, galera? Olha só. A gente sabe que essa distancinha aqui, ó, que eu vou chamar de... Posso chamar de x, será? Posso, né? Essa distância aqui, que eu vou chamar de x, é igual a essa, que eu também vou chamar de x. Então, eu já sei que essa distância toda entre lente e espelho plano é 80 centímetros. O que é que eu tenho que fazer? Calcular a distância entre a imagem, e a lente, que a gente chama de DI. Né? Calcular esse DI, distância da imagem à lente, através da lei de Gauss. Quando eu achar esse DI, eu subtraio 80 centímetros de DI e acho o valor de x, que é igual ao x que está aqui do outro lado, e depois somo todo mundo. X mais 80 centímetros mais 30. Como é que é, professor? Eu vou encontrar esse valor de x, que é igual a esse outro x aqui, ó. Aí eu vou ter esse pedaço, x, esse pedação aqui, ó, do espelho até a lente, né? Que a questão já me deu, que é 80. E mais esse pedacinho aqui, que a questão também já me deu, que é 30. Então, minha tarefa é achar o DI para depois encontrar o x, que é igual ao x que está nesse outro lado. E como é que eu acho esse DI? A distância entre a imagem da lente e a lente. A imagem que a lente formou e a própria lente. Com a equação de Gauss. O inverso da distância focal é igual ao inverso de DI mais o inverso de DO, que é a distância do objeto até a lente. Então, ó, a distância focal da lente é 20 centímetros. Vou deixar todo mundo em centímetros. A distância da imagem é DI e a distância do objeto até a lente é de 30 centímetros. Trazendo 1 sobre 30 para o primeiro lado, vai ficar 1 sobre 20 menos 1 sobre 30 é igual a 1 sobre DI. E quando eu fizer essa conta, olha só, vou tirar o mínimo múltiplo, né? Entre 20 e 30, que vai dar 60. Isso daqui vai me dar 1 sobre 60. Logo, DI é igual a 60 centímetros. Mas essa não é a resposta, tá? Se eu achei que DI é 60 e esse espaço todo é 80, quanto que é o x? Se DI é 60, x vai ser 20 centímetros. Por quê, professor? Porque a distância da lente até o espelho plano, a questão me deu 80 centímetros. Se um pedaço dessa distância é 60, o outro pedaço vai ser 20. Logo, essa distância D, que é a distância do objeto até a imagem formada pelo espelho, vai ser 30 centímetros mais 80 centímetros do espelho até a lente, mais 80 centímetros, mais 20 centímetros, que corresponde a esse x. Logo, D vai ser 130 centímetros, que é a mesma coisa que 1,3 metro. Legal, galera? Então, a resposta que melhor, né, define aí, né, a melhor resposta para essa nossa pergunta é a letra D. Confere aí com vocês. Vou botar aqui mesmo, tá? Letra D. Ó. Letra D é a melhor resposta aí para a nossa questão 14. Legal, professor? Que questão bacana, hein? Pois é. Então, usamos aqui a lei de Gauss, a equação dos pontos conjugados, simplesmente, né? E depois encontramos a distância total aí entre o objeto e a imagem I2. Vamos lá para a questão 14. A questão 14, aliás, a questão 14 foi essa. Vamos para a questão 15, né? Questão 15 é da Unicamp, professor. Então, bora, né? Questão 15 da Unicamp. Questão 15ª, Unicamp. Vamos lá? Ela traz aí uma situação bem legal também pra gente. Vamos ver o que ela fala, ó. Questão boa, diz assim, ó. As cirurgias corretivas a laser para a visão estão cada vez mais eficientes. A técnica corretiva mais moderna é baseada na extração de um pequeno filamento da córnea, modificando sua curvatura. Então os caras extraem, retiram um pequeno filamento da córnea e mudam a curvatura da córnea.
No caso de uma cirurgia para a correção de miopia, o procedimento é feito para deixar a córnea mais plana. Assinale a alternativa que explica corretamente o processo de correção da miopia. Professor, o que é a miopia? Vamos utilizar essa questão para revisar a miopia, os principais defeitos da nossa visão, né? A miopia e a hipermetropia. Então, ó, miopia. Essa aula tá show de bola, hein? Então, miopia. Eu tenho aqui, ó, na miopia, eu tenho o olho mais longo do que o normal. O olho está mais alongado devido a fatores genéticos, devido ao tempo. Então, isso faz com que a imagem de um objeto que está aqui fora seja formada antes da retina. Por quê? Porque o olho está mais longo do que o normal. Então, a pessoa tem dificuldade para enxergar objetos próximos, não? A dificuldade, aliás, objetos distantes, desculpa. A dificuldade é para objetos distantes, dificuldade para objetos distantes. Belezinha, turma? O que mais, professor? Diz aí. O cristalino ficou, né, a lente normal do olho, né, a lente natural do olho, ela ficou mais convergente, por isso que a imagem aparece antes da retina. Então, o cristalino está mais convergente, cristalino mais convergente que o normal. E para você corrigir, você tem que usar então uma lente divergente. Né? A correção através de lente é feita com uma lente divergente, que vai espalhar um pouco esses raios de luz para que a imagem seja formada exatamente lá na retina. Tá? Aqui eu tenho o objeto e aqui eu tenho a imagem. Agora a gente vai para hipermetropia. Olha só, hipermetropia. Hipermetropia. Também está associada à formação do globo ocular. Né? Nesse caso eu vou ter um globo ocular mais curto que o normal. O globo ocular como se tivesse contraído, né, professor? O globo ocular mais curto que o normal. Assim tá bom, dá para entender, né? Aqui eu tenho o cristalino, que é a nossa lente natural do olho. E aí, se eu tiver um objeto aqui, ó, a imagem desse objeto vai ser projetada em um ponto depois da retina. Lógico que não aparece, né? Ou seja, na retina, os raios de luz ainda não convergiram. Então isso indica que o globo ocular está mais curto do que o normal. E aí a pessoa que tem hipermetropia tem dificuldade para enxergar objetos próximos. Ó. Hipermetropia, dificuldade para objetos próximos, né, professor? Isso, objetos próximos. Tranquilo, professor. E aí? O cristalino está mais divergente, por isso que ele mandou os raios de luz para longe, né? O cristalino está mais divergente, por isso que a imagem foi lá longe. Então, o cristalino está mais divergente. Cristalino mais divergente. E para correção com lentes, você usa uma lente convergente. Cristalino está mais divergente. Então, para corrigir, a gente usa uma lente convergente. Tranquilo? Principais ametropias, principais defeitos da visão. E agora a gente vai ver qual é a alternativa correta aí dessa questão 14. Letra A. Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma antes da retina. Até aí tudo bem. E a cirurgia visa aumentar a distância focal da lente efetiva do olho. Ora, pessoal, aumentar essa distância focal dessa lente significa o quê? Aumentar a distância focal dessa lente significa deixar essa lente mais divergente, né? Significa espalhar mais a luz, para que os raios de luz não se encontrem antes da retina. Então, aumentar a distância focal desse F, por exemplo, para esse F', significa deixar a lente mais divergente. Ou deixar a lente menos convergente, que é justamente o que a gente precisa para corrigir a miopia. Deixar a lente menos convergente ou deixar a lente mais divergente. Portanto, a resposta que melhor se encaixa aí, ó,
Já é a letra A. Vamos ler as outras? Letra B. Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma depois da retina. Já está errado. Você já viu que na miopia a imagem se forma antes da retina. Letra C. Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma depois da retina. Está errado também. Na letra D, na miopia, a imagem do ponto remoto se forma antes da retina. Até aí, ok. E a cirurgia visa diminuir a distância focal. Ora, se você diminuir essa distância focal da lente natural do olho, os raios de luz vão se encontrar muito antes da retina. E a imagem continua sendo formada antes do ponto correto. Você, na verdade, está aumentando o problema, no caso da letra D, né? Então, a letra correta aí para a nossa questão 15 da Unicamp, alternativa A. Tranquilo? Letra A. Questão 16 agora do Enem. Vamos lá para a nossa questão última, né? A última questão aqui da nossa série de refração. É a questão 16, questão do Enem. Professor, legal, hein? Gostei dessa aula. Então, meu querido, dê um like, né? Se inscreva aí no nosso canal. Tire um print aí da tela. Mostra que você está estudando refração com a gente. Tá bom, Wilson? Para de pagar mico. Então, tire um print da tela. Mostra que você gostou da nossa aula, né? Do mesmo jeito que talvez a gente está lhe ajudando. Ajuda a gente também, né? Espalha para os seus amigos. Bota aí nas suas redes sociais que você está estudando física aqui com o professor Wilson. Tranquilo? Questão 16, olha. Questão do Enem. A questão do Enem é uma questão famosa, né? Uma questão clássica, apesar de ser do Enem 2018, já é uma questão bem famosa. Ela traz pra gente uma situação bem bacana, dizendo assim, ó, a figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência. Eu quero que você grife isso, né? Ó. O índice de refração é crescente com a frequência. Quanto maior a frequência, maior o índice de refração desse prisma. Um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde incide na face A, emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide no filme da fotografia colorida, revelando 3 pontos. O esquema está aí na figura. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores. Vamos fazer o esquema aqui? Bora, professor, faz o esquema aí, ó. Então tem aqui, né, ó. Superfície, tem um prisma, onde a luz está sofrendo refração. Né? Aqui eu tenho um espelho plano, olha só, um espelho plano. Né? E aqui eu tenho um perfil do filme, né? O filme aqui, ó. E aqui eu tenho o perfil do filme, né? Certo, professor? É isso mesmo. E aí? E aí eu tenho uma luz, ó. A luz incidente, aqui pela face A do prisma, a luz incidiu, né, pela face A, sofreu uma refração e já, né, então aqui eu tenho, sei lá, um meio que tem índice de refração N1, o prisma vai ter um índice de refração que eu vou chamar de NB, certo? E nesse outro lado é o mesmo meio que esse de cá, né? Então tem índice N1 também. O que é que ele diz? Ele diz que quanto maior a frequência da luz, maior esse índice NB. Quando a luz passa para dentro do prisma, ela já sofre uma dispersão aqui, né? Ela já sofre uma decomposição desse jeito aqui. Quando ela passa do prisma para o ar de novo, ela já sofre outro espalhamento, né? Outra refração da seguinte forma. Ó. Esse raio de luz incide aqui, sofre a reflexão. Lembre que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Esse raio de luz já vai um pouquinho mais distante, ó. Aí ele sofre outra reflexão desse jeito. Esse raio de luz já sofre um desvio menor, sofre reflexão, como o ângulo dele aqui é mais deitadinho, né? A reflexão também ocorre de forma mais deitada aqui assim. Ah, tá, professor, entendi. Pronto. Então, a jogada da questão é você entender esse enunciado aí. O enunciado disse o quê? Quanto maior for a frequência, maior será o índice de refração do prisma. Certo, professor? E aí ele dá 3 cores, né? Quais são as cores que ele traz pra gente aí? São as cores vermelho, azul e verde. Observando o espectro que ele dá antes dessa figura, eu percebo que o vermelho é quem tem maior comprimento de onda. Ele dá uma ordem para o lambda, né? Ele dá uma ordem para o lambda. Eu vou representar só assim, beleza? Ele dá a ordem dos lambda, dos comprimentos de onda em nanômetro.
Dessas três cores que ele mostra, quem tem o maior lambda é o vermelho, certo? Quem tem o maior lambda é o vermelho. Quem tem o menor lambda dessas cores aí que ele mostra é o azul. Quem tem o menor lambda é o azul. E o verde está aqui, entre o azul e o vermelho, certo? Professor, qual é a relação então entre lambda e frequência? A relação é a seguinte, ó. Entre lambda e frequência, vocês devem lembrar da equação fundamental da ondulatória, né? Que diz pra gente que velocidade é igual a lambda vezes f. Como aqui é luz, a velocidade vai ser aquela constante c. C é igual a lambda vezes f. Se eu isolar alguém aí, por exemplo, vou isolar o lambda, eu vou ter então c sobre f. Mostrando pra gente que, na verdade, quem tem maior comprimento lambda vai ter menor frequência f. Ah, tá, professor. Então, quem tem menor frequência é o vermelho. Isso. E quem tem maior frequência é o azul. Exatamente. Então, se eu for desenhar aqui, ó, um gráfico que mostre a relação entre as frequências, eu vou desenhar uma setinha ao contrário. Esse gráfico azul de cima é a relação que ocorre entre as frequências. Quem tem maior frequência vai ser aqui, ó, o azul. Quem tem menor frequência vai ser o vermelho. E aqui no meio vai estar o verde. O que foi que a questão me disse mesmo? A questão disse que quanto maior a frequência da luz, maior vai ser o índice de refração do prisma para esse raio de luz. O índice de refração do prisma é maior para a luz azul, porque a luz azul é quem tem maior frequência. Se o índice de refração do prisma é maior para a luz azul, ela é a que sofre o maior desvio, né? Então a luz azul, galera, é essa daqui, ó, é quem sofre o maior desvio luminoso, olha, azul, né? Ela está passando de um meio que tem o maior índice para um meio de menor índice, só que esse índice B é bem maior para a luz azul do que para os outros. Então a diferença entre os índices do prisma e externo para a luz azul é maior. Então quem vai se afastar mais dessa reta normal aqui, ó, quem se afasta mais da reta normal é a luz azul. Em seguida vai ser o verde, né? Em seguida eu vou ter esse raio de luz aqui, que é o verde, tranquilo. E por último eu vou ter esse raio de luz aqui, que vai ser o vermelho. Então percebam, o azul, ó, ele é refletido e é o que chega lá em cima. Esse é o azul. O verde é o do meio. E o vermelho é o que foi refletido e chegou aqui embaixo. Ó, vermelho. Daí a questão pede, considerando os pontos luminosos revelados no filme, que é esse daqui, de baixo para cima constatam-se as cores vermelho, verde e azul. Vermelho, verde e azul. A nossa resposta, então, dessa questão 16 fica sendo aqui, ó, a letra A. Tranquilo, né, galera? Tranquilo? Espero que tenha ajudado vocês. Essa série de aulas sobre refração aqui no nosso canal Física Wilson. Qualquer sugestão, bota nos comentários. Já ajuda bastante. Ok, galera? Um beijo grande para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima série. Tchau!